Este vídeo é o vídeo da parte 2, portanto, a videoaula da parte 2 sobre os princípios do trabalho intelectual, inserido no módulo 3, a comunicação escrita, que por sua vez está inserida na UC 00776, comunicar em língua portuguesa no setor do comércio e serviços. Então, estamos nós a estudar como fazer a identificação das fontes, normas de citação, notas de rodapé, referências bibliográficas ou sitiográficas. Então, e quando eu quero fazer a citação de material da internet? Não é de um livro, não é de uma obra, de um artigo, é de material da internet. Como formatar nas normas APA no caso dos conteúdos online? No caso de citações diretas de conteúdos da internet, deve-se informar o nome do autor, o ano de publicação e o número de páginas entre parênteses. Caso não tenha página, deve-se informar o número do parágrafo ou o nome do cabeçalho ou da secção. O exemplo. A endometriose é uma condição crónica com altas taxas de recorrência pós-cirúrgica e o seu tratamento pode comprometer a fertilidade. Quanto mais nova for a paciente, maior o número de cirurgias a que poderá estar sujeita. Parênteses, o autor, Rodrigues, 2019, secção Endometriose e Preservação da Fertilidade. Referências bibliográficas de materiais de sites nas normas APA ou de materiais de sítios, se eu usar nomenclatura portuguesa. Se for um artigo científico eletrónico, esteja publicado na internet, na lista de referências deve-se informar o link do site. Além do mais, os códigos DOI devem aparecer em URL. Já vamos ver o que é isso. Exemplo, Rodrigues C., 2019, endometriose e infertilidade, onde estamos, Ata Obstétrica e Ginecológica Portuguesa, 235, de 2341, e depois vem o URL e o DOI à frente. Então, o que é o tal DOI? DOI é a abreviatura de Digital Object Identifier, é um código único que identifica um documento digital de forma permanente, mesmo que o site onde está alojado mude. Funciona como o BI de um artigo académico. Exemplo de DOI é este que aí está. Então, um exemplo completo de referência bibliográfica. Santos Maria, Educação e Sociedade, revista 10, volume 12, número 3, 2020. Disponível em https://doi.org. E lá vem o númerozinho DOI. Se eu quiser fazer uma referência a um site web em português europeu, a forma preferencial é sítio, no sentido de website. Exemplos. Se for de forma mais formal, o artigo está disponível no sítio eletrónico da revista. Se for semi-formal, os dados podem ser consultados no sítio da universidade. Informal, encontrei essa informação num site. É aceitável, mas não é preferencial. Para referenciar um sítio da internet, já sabemos todos quando se falar em sítio é o site, deve-se utilizar o seguinte formato, que aqui está, Getter MM, a data, e depois Pokémon Go, Addictive by Design, Medium, HTTP, e depois tudo o resto, a URL mais o DOI. URL significa Uniform Resource Locator, que é o endereço da página do ficheiro da internet. Exemplo de referência bibliográfica numa tese de doutoramento. Neste exemplo, pode-se ver como são formatadas as referências bibliográficas em normas APA para diferentes tipos de documento, um artigo científico, um livro, um website, e pode-se observar também que elas são sempre no formato autor-data. Tem uma citação de um website, de um sítio na internet, tem a referência bibliográfica de um livro, de um estudo publicado na internet também. Visto assim maior, cá está o exemplo de referências bibliográficas em normas APA. Falemos agora da norma portuguesa.
é aquela que nós usamos porque é mais confortável. É que usamos em Portugal porque é mais confortável. Não significa que não possamos usar a norma APA, mesmo mesmo publicando artigos, mesmo escrevendo, fazendo citações, referências bibliográficas, fazendo um trabalho, posso fazer essas referências, essas citações, as notas de rodapé, as referências bibliográficas, posso fazê-las na norma portuguesa ou da norma APA. A norma portuguesa é um bocadinho mais flexível, por assim dizer. É, portanto, um outro sistema usado em Portugal para trabalhos académicos, especialmente no ensino secundário e formação profissional. É mais do nível intermédio. Se eu tivesse que usar eu usaria a norma portuguesa. As características principais: usa autor, título, lugar, editor, ano. Pode usar citação numérica ou nota de rodapé. O ano aparece no fim da referência, ao contrário da APA. Admite maior flexibilidade que a APA e prefere sítio eletrónico a site. Se é uma norma portuguesa, utilizemos vocabulário português. Vamos ver um exemplo na nota de rodapé. Damásio António. A seguir vem logo a obra, o título, O Erro de Descartes. Depois vem o lugar, Lisboa, a editora, Europa América e o ano, no final. Se eu fizer uma citação usando nota de rodapé, que é a forma mais típica da norma portuguesa. Se eu escrever no texto, como defende António Damásio, a razão não existe separada das emoções. Aparece o número 1 e a nota de rodapé será 1, Damásio António, O Erro de Descartes, Lisboa, Europa América 2000, página 45. Se for numa referência bibliográfica, no final de um trabalho, de uma apresentação, de uma exposição, já sabem que tem que surgir por ordem alfabética e será Damásio António, O Erro de Descartes, Lisboa, Europa América 2000. Claro que não vou pôr a página. E se eu agora quiser fazer um exemplo se eu quiser fazer uma referência a um web sítio, a um sítio da internet, coloco o autor, se ele existir, o título da página ou do documento, escrevo, entre parênteses reto, em linha, que significa online, foi um texto tirado da internet, o local, a entidade responsável, a data de publicação ou a última atualização. E depois ponho disponível em e coloco lá o endereço eletrónico. Consultado, tem que pôr quando consultei. Consultado em o dia, mês e ano. Exemplo, com autor identificado. Santos Marta, a evolução da língua portuguesa, em linha, que significa que é um artigo online. Lisboa, Portal da Língua Portuguesa 2022. Disponível em, cá está, o URL e depois em baixo quando é que foi consultado, a data. É assim que se faz uma referência correta, cientificamente correta, de um sítio na internet. Se não tiver autor, vai-se usar a entidade. Instituto Nacional de Estatística, População Residente em Portugal, em linha, Lisboa, INE 2024, disponível em, aparece o URL e depois a data em que foi consultada. Exemplo 3. Se eu quiser fazer referência a uma página institucional simples, por exemplo, por data, taxa de emprego, em linha, porque foi um artigo que eu consultei na internet, Lisboa, Fundação Francisco Manuel dos Santos 2023, disponível em, e aparece o endereço eletrónico e depois a data, entre parênteses também, retos, de quando consultei. Se não der para fazer parênteses retos, far-se-á parênteses curvos. Exemplo 4. Se eu quiser fazer referência, se eu quiser citar ou fazer referência a um artigo online de jornal, porque agora já há a versão digital de todos os jornais, da maior parte dos jornais. Portanto, eu digo qual é o nome do jornal, digo qual é o nome do artigo, digo que ele foi visto, que ele foi consultado online, em linha, o local, o jornal, outra vez, e a data. Disponível em o endereço eletrónico e depois consultado em 12 de fevereiro de 2025.
Referência ao DOI na norma portuguesa, que é o tal Digital Object Identifier. Na norma portuguesa, a indicação do DOI não é obrigatória. Pode ser incluída, se existir e se o autor desejar, mas não faz parte dos elementos essenciais da referência bibliográfica tradicional portuguesa. A norma exige apenas o autor, título, em linha, se for consultado online, o local, a editora ou a entidade responsável pela publicação do artigo, do livro, o ano, o URL e a data de consulta, se forem fontes digitais. O DOI, quando usado, deve aparecer depois do URL, mas permanece opcional dentro da norma portuguesa. Como fazer a referência bibliográfica quando um trabalho tem 3 ou mais autores? Na norma portuguesa, quando uma obra tem mais do que um autor, 3 ou até mais, deve indicar-se todos os autores, separados por ponto e vírgula. A forma é apelido-nome, ponto e vírgula, apelido-nome, ponto e vírgula, apelido-nome, ponto e vírgula. E depois o título da obra, o local, a editora e o ano. Não se usa et al. Na lista de referências. Isso é típico da norma APA. Na norma portuguesa, todos os autores são mencionados. Exemplo oficial: Silva João, Pereira Ana, Andrade Luís, Introdução à Linguística Portuguesa, Porto Editora, 2019. A norma portuguesa inclui o elemento em linha, já sabemos que é online, exige o local mais a entidade e requer data de consulta. A APA não usa em linha, não pede local para fontes digitais e nunca inclui data de consulta, a não ser que o conteúdo seja instável. Mostro-vos agora a bibliografia, a webgrafia que eu consultei, feita de acordo com a norma portuguesa. E depois mostro-vos a mesma biografia feita de forma seguindo as normas APA. Pronto. Deixo-vos por agora. Venha então o módulo 4. Até breve.